Então, neste momento, eu quero saudar você com a paz do Senhor, com a paz do Salvador nosso Jesus Cristo. Dizer para você que estou aqui mais uma vez na minha sala de vídeo para, é claro, gravar esse vídeo e mandar lá para o meu canal, para você me acompanhar no meu canal. Você vai no YouTube e você vai encontrar meu canal Hora da Verdade, onde eu posso levar para você uma mensagem de conversão, né? E nesse momento eu convido os meus seguidores que estão interagindo no meu canal, meus demais amigos, irmãos, a Igreja de Deus, para que possamos agora, neste momento, fazer uma oração. Senhor, maravilhoso, Altíssimo Deus, Pai está nos céus, graças a Deus, Senhor, por mais uma vez, Senhor, estar aqui para apresentar vocês diante de Deus, que Deus possa abençoar também os meus seguidores e a minha família nesse momento também, que estão interagindo no meu canal, que vocês possam receber agora as bênçãos de Deus em suas vidas. Acompanhe agora o estudo que nós iremos fazer, um sermão que nós iremos trazer para você, e que o Senhor possa abençoar o momento que você segue, e que o Espírito Santo de Deus venha me usar, que eu não venha falar de mim mesmo, mas inspirado pela tua palavra. Amém e amém. Então nós vamos fazer um sermão, a palavra de Deus, em Atos capítulo 9, uma leitura, quem sabe, um sermão bastante conhecido de muitos evangélicos. Eu gostaria que as pessoas amigas estivessem atentas, né, a esse sermão. Se você quiser, você pode agora abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os seus discípulos, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, nem comeu, nem bebeu.
E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe, e disse o Senhor em visão, Ananias, e ele lhes respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, pelo homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e põe sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhes as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, e enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Nós podemos ver então que Paulo perseguia a igreja de Deus. E aqui foi necessário que ele, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, homens quer mulheres, os conduzisse a Jerusalém, e indo ao caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, a Bíblia afirma que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Versículo 4 diz que quando ele caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz se repetiu por 3 vezes. Repetiu 2 vezes essa voz. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. A Bíblia afirma que ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. O versículo 7 afirma, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém.
E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziu a Damasco. Nós podemos observar aqui que alguém pegou pela mão de Saulo e conduziu ele até Damasco. E a Bíblia afirma que esteve 3 dias sem ver, nem comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo do Senhor Jesus, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Nós observamos que esse homem chamado Saulo, ele era de uma cidade chamada Tarso, né? Então chamavam ele de Saulo de Tarso, né? E em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Nós observamos que enquanto Saulo orava, ele via entrar um homem chamado Ananias, que era o discípulo de Jesus, ponha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias para o Senhor, e respondeu Ananias: Senhor, há muitos já ouvi muito falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui, diz Ananias, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Acredito então que por o que a gente está lendo aí, a gente observa que tem muito Saulo por aí que persegue o povo de Deus, igual Saulo perseguia aquele povo lá em Jerusalém. Perseguia aquele povo em Damasco e levava para Jerusalém. E lá aquele povo era explorado, judiado, quem sabe até torturado por causa do evangelho, né? E claro que Jesus falou que agora Saulo vai padecer pelo seu nome, vai perecer pelo seu nome, e ele vai padecer pelo seu nome, porque agora ele vai falar dos feitos de Jesus, né? E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, cumpriu o sonho de Saulo. Impõe-lhe as mãos e diz assim, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu lá no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia afirma que logo lhe caíram dos olhos como escama, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Nós observamos aqui que aquela escama que estava nos olhos de Paulo
era como a culpa que ele carregava consigo mesmo. Na verdade, existem muitas pessoas na situação de Paulo aí, né? Cego, mas não cego fisicamente, mas cego espiritual. Está com a Bíblia na mão e não enxergam a verdade. Estou conversando com milhares e milhões de evangélicos, milhões ou milhares de evangélicos que estão nessa situação. Isso não é uma crítica. Estou falando com você que está com a Bíblia na mão e ainda não é um verdadeiro cristão. Precisa ser transformado. Ou você ainda quer esperar cair por terra para ouvir a voz de Jesus? Porque Saulo caiu e se converteu. E por que você ainda não se converteu? E aqui, no versículo 19, diz que o perseguidor torna-se perseguido. E tendo comido, ficou confortado. Como ficou confortado? Se alimentou com a palavra. Porque esteve 3 dias e 3 noites orando para recuperar a vista, para poder enxergar a verdade, porque não enxergava antes, estava cego, né? Mas cego espiritual. Esteve Saulo alguns dias com os 2 discípulos que estavam em Damasco e logo na sinagoga pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos que ouviam estavam atônitos. Quer dizer, se assustaram, ficaram meio atônitos, em dúvida, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes. Paulo, porém, se esforçava muito, mas confundido os judeus ficaram confundidos, os que habitavam em Damasco, né? Provando que aquele era o Cristo. E tendo, é claro que a Bíblia fala que eles pensavam que aquele era o Cristo. Confundiram Paulo com os judeus confundiram Paulo com Jesus, né? E tendo passado muitos dias, a Bíblia afirma que os judeus tomaram um conselho entre si para matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, como ele guardava as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Os discípulos tomaram uma decisão de descer Paulo no cesto do outro lado do muro, para que os judeus não matassem Paulo, porque os judeus queriam matar Paulo pensando que era o Cristo. Não acreditaram que era Paulo e pensaram que era Jesus. E na verdade Jesus apareceu a Paulo como um esplendor, como um claro de luz, como uma luz, como um esplendor de luz, um resplendor de luz. Porque Jesus já estava no Pai, mas ele apareceu em visão e disse para Ananias: esse homem, ele vai ser um vaso em minhas mãos. E a Bíblia fala que chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, e entrando e saindo,
e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. E assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Queria você se converter como Saulo nesta noite? Então o convite é para você. É para você mesmo que persegue o povo de Deus. Ou você pensa que você é um servo, quanto você ainda é um escravo do inimigo, está tentando perseguir o povo de Deus, sempre perseguiu. Eu estou falando com você mesmo que anda com a Bíblia na mão, perseguindo o povo de Deus. E você precisa se converter como Saulo se converteu. E agora você precisa ser um Paulo, para a honra e glória do Senhor. Não quero ir muito além. Espero que você tenha entendido esse sermão. Esse vídeo vai estar lá no meu YouTube, meus seguidores pode ter acesso a esse vídeo, sim, porque eu estou passando o melhor da palavra de Deus para você e você pode contribuir com outras pessoas. A minha oração é por você, que é o meu seguidor, por aquele que ainda não me segue no meu canal. O meu canal está aberto e você será alvo das minhas orações. E agora eu estou orando também pela minha família, para os demais, por a igreja de Deus aqui na terra, porque Deus tem um povo zeloso e especial de boas obras. Ore comigo agora. Senhor, maravilhoso Altíssimo Deus, Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por mais uma vez, por uma mensagem pregada, e que o Senhor agora venha falar no coração de cada um dos teus filhos, abençoa a tua igreja nos 4 cantos da terra também, esteja com os milhares de evangélicos que tem no mundo, Senhor, dê sabedoria e conhecimento a eles, para que eles possam também se converter como Saulo. Pai querido, venha abençoar também a minha família, que o Espírito Santo de Deus venha fazer um milagre no coração de cada um neste momento. Pai querido, dá-nos uma ótima semana. Fica conosco. Desde já agradecido em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.